Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre honra a teu pai e a tua mãe. Há 47 anos atrás, conta-se que um jovem de 30 e poucos anos com sua esposa não tinham filhos, resolveram fazer uma viagem e nessa viagem eles, passando pelo centro da cidade, encontraram uma moça no chão pedindo ajuda financeira com um bebezinho no colo. E eles se aproximaram dessa moça para saber mais da história dela e ela disse que ela estava doando o filho, que ela não queria aquele neném, porque ela não tinha condições, ela acreditava que ela não seria capaz de criá-lo, ela era solteira, então que ela estava doando o filho dela. Esse casal conversou muito com ela por vários dias, deu ajuda, disse que se ela quisesse, eles poderiam ajudá-la de alguma maneira para que ela ficasse com a criança. E ela, decidida, disse que não, que se ninguém a ajudasse, que ela deixaria aquela criança num orfanato. Então, esse casal, conversando, resolveu pegar essa criança e trazer para São Paulo. Passaram-se 47 anos. Essa criança, esse menino, que não tinha tomado um banho sequer até os 7 meses de vida, se transformou num homem, acabou nunca se casando, ficou junto de seus pais, foi um bom filho, e quando ele tinha em torno de 37 anos de idade, sua mãe adotiva desencarnou. Passaram-se mais 10 anos ele morando com o pai adotivo, e o pai adotivo desencarnou. Eles passaram todos os natais juntos, inclusive esse último Natal, passaram juntos, com muito carinho, com muito amor, o pai já debilitado. E quando foi agora, dia 9 de março, o pai desencarnou. Esse pai é meu tio e esse moço é meu primo adotivo. E aí eu pergunto para vocês, o que será que nós estamos fazendo com os nossos pais parecido com essa pessoa real fez com os pais dele? Se nós podemos fazer de alguma forma, pelo menos um pouquinho, com amor e com carinho que ele teve para com os nossos pais. Então hoje é este o nosso assunto. Nós vamos pensar, nós vamos refletir o que um filho adotivo fez pelos pais, o que a maioria de nós, que é o filho de sangue, faz pelos nossos pais. Para que hoje seja, de repente, o nosso despertar, né? Então, capítulo 14, honra teu pai e a tua mãe. Vou apagar aqui que acho que fica melhor para a gente ler. Piedade filial. Quando nós aprendemos o Evangelho, nós aprendemos que existem os mandamentos, né? O mandamento não matarás, o mandamento não cometerás adultério, o mandamento não furtarás. Entre esses mandamentos, tem aquele que se chama honra teu pai e a tua mãe. E quando nós falamos sobre este mandamento, nós estamos ligando, relacionando ao amor ao próximo. Porque como é possível nós amarmos ao próximo, sendo que o mais próximo de nós são os nossos pais, e não amá-los? Então, o mais próximo sendo os nossos pais, está aí a nossa obrigação, o nosso dever de amá-los. Mas não só amar, honrar. E o que significa essa palavra, dar honra ao pai, à mãe? Honrar significa ter respeito, ter estima e obediência. Conforme as fases da vida vão passando,
todas essas 3 palavras, respeito, estima, obediência, vão se moldando a nossa fase da vida. Quando somos pequenos, devemos total obediência. Quando vamos nos tornando adultos, somos mais independentes financeiramente, alguns de nós já se casam ou muda de casa, a obediência passa a ter um outro sentido, mas o respeito permanece. O respeito de saber ouvir quando eles se tornarem velhinhos, contando a mesma história diversas vezes, lembrando que nós pedíamos que contassem tantas histórias para que a gente pudesse dormir. Pensando que aqueles momentos que nós estamos passando com eles, é às vezes cansativo para nós, porque a história se repete muitas e muitas vezes. Aquela palavra demora para sair, erra, começa tudo de novo. Eu já estou falando dos pais bem velhinhos, bem velhinhos. Lembrando que aquele pode ser, de repente, o último dia, a última semana. Como estaremos nós se não estivermos tendo paciência em relação aos nossos pais? O quanto já tiveram conosco? Em relação aos pais, falta de caridade resume-se à ingratidão. Alguns de nós podem estar pensando, mas os meus pais não foram assim. Algumas vezes recebi não, mas não aquele não põe o dedo na tomada, não vai sair de noite, não vai dirigir sem carta, não esse não necessário. Recebi o não do carinho, não me deram amor, não me deram estrutura, não me deram educação. Pode ser que haja algum caso aqui assim, não pode? Pode ser que sim. Mas será que cabe a nós julgá-los? Será que nós, como filhos, tendo sofrido essa ausência de carinho paternal e maternal, não será uma prova para nós que nós mesmos pedimos? Será que não estamos colhendo frutos de uma outra vida em que nós fomos pais ausentes? Ou, quem sabe, filhos ingratos? Então não nos cabe julgar. O que importa é que não paguemos com a mesma moeda. Se lá atrás os nossos pais não foram assim tão perfeitos, pensemos em nós. A maioria de nós já é pai e mãe. Será que somos? Ou será que temos também os nossos defeitos, as nossas fraquezas? Às vezes tomamos decisões pelos filhos e não são decisões. Lá na frente vemos tão corretas. Tudo que teve ao alcance e a sabedoria dos nossos pais, eles fizeram. Mesmo considerando que são espíritos imperfeitos, fizeram tudo o que podiam. Estende-se às pessoas que se encontram no lugar dos pais. Só por curiosidade, quem aqui teve o prazer e a honra de conviver bastante com os avós quando criança? Olha em volta, bastante gente. Quantas vezes esse avô ou essa avó te educou, te deu bronca, fez a vez do pai e da mãe que precisava trabalhar, estava naquela fase, aquele pai e daquela mãe, de trabalhar fora, 8, 9, 10 horas por dia. Quem cuidava do alimento? Quem é que trocava a fralda? Quem é que punha para dormir? Quem é que aguentou o adolescente, às vezes teimoso? Às vezes foi aquele vô e aquela avó. Então, o que nós estamos falando aqui sobre honrar pai e mãe, estende-se a qualquer pessoa que tenha feito, mesmo que seja uma pequena parcela, o papel desse pai e dessa mãe. Se foi um tio, ou se foi que nem eu contei no início, um pai e uma mãe adotivos, então isso se deve também a eles. Devemos assisti-los nas suas necessidades como fizeram por nós na infância.
Mas sabe, não aqueles cuidados só necessários. Será que vocês já ouviram história de pai e mãe? Outro dia eu vi que pai e a mãe deixavam a criança, os filhos, comerem primeiro. Se sobrasse, eles comiam. Não é assim que funciona? Às vezes, o pai e a mãe têm um pouquinho mais, o suficiente para comprar uma sobremesinha, não duas. Para quem que ele dá? Para o filho. Assim também serve com os calçados. Às vezes o filho está pedindo aquele tênis, ele precisa para ir para a escola. O que a mãe e o pai faz? Deixa de comprar para si mesmo e compra para o filho. Então, quando nós estamos falando sobre cuidar dos pais, nós não estamos falando de dar para eles 2 colheres de arroz, uma de feijão, um pedacinho de carne e o alface. Só o necessário para não morrer de fome. Ou então acomodá-los lá no fundo do quintal, naquele quartinho quentinho até demais, enquanto dentro da minha casa eu tenho o ar-condicionado. Ah, mas ele prefere ficar ali no cantinho dele. Prefere mesmo? Se fosse você, preferiria? Ou preferiria estar sentado junto da família, na mesma mesa, no mesmo sofá? Poxa, mas isso atrapalha a minha vida, o meu casamento. São só alguns anos. Passa rápido. Essa necessidade passa rápido. E depois a gente sente uma palavra que dói, que chama saudade. Né? Então, olha lá. Não os cuidados estritamente necessários para que não morra de fome ou reservar para eles os piores cômodos da casa. Não foi isso que eles fizeram quando nós éramos criança. Por acaso a mãe cobrou leite? E as noites em claro? Que foram muitas, né? Quem tem filho sabe. Não é? Alguns de nós colocam o papai e a mamãe, velhinhos já dentro de casa, mas faz ele pagar pela estadia. Desconta da aposentadoria dele. Ou então faz ele trabalhar para poder pagar a estadia. Aquela vovozinha que não aguenta mais de dor nas pernas, mas tem que lavar a sua roupa, passar a sua roupa, fazer a comida diariamente, dentro da sua casa. Só porque você está fazendo o favor de deixá-la ali. Quando uma avó, um avô pode ajudar, e essa ajuda é mútua, isso é maravilhoso, não há erro nisso. Devemos sim, na medida, fazê-los sentir-se úteis. Isso é muito bom, isso é produtivo, prolonga a vida e a felicidade. Mas não explorá-los, maltratá-los, brigar se não conseguiu fazer. É sobre isso que o Evangelho fala. Sobre explorar o que está errado. Foram duras privações para assegurar o nosso bem-estar. Ali pus a foto de uma mãe trabalhando e eu me lembro bem, quando vim para Barretos, eu tinha 26 anos, vim para cá, me casei aqui e logo minha filha nasceu. E na época eu trabalhava e atendia os meus clientes com um pé balançando o carrinho. Quantos clientes eu não perdi? Provavelmente muitos. Mas muitos talvez ficaram compreendendo a minha situação, porque eu não tinha na época a mãe, eu não tinha a sogra, eu não tinha como pagar uma babá para cuidar da minha filha. Penso eu, ela será grata por isso no futuro? Será que ela terá consciência? Né? Só o futuro dirá. Deram-nos alegrias e cuidados carinhosos. Quantos mimos, né? Que os pais nos deram.
Puderam pagar escola? Pagaram. Se não puderam pagar, o coração ficava apertadinho, mas levavam até a porta da escola. Compravam uniforme. Naquela época antiga ainda não se ganhava, né? Na escola pública era tudo comprado mesmo. O lanchinho, a lancheira arrumadinha. Estudar junto, meu Deus, que sacrifício. Cortar as palavrinhas para colar no caderno. Aquela bagunça e sujeira, deixaram a gente ter cachorro, gato, aquela bagunça em casa, chamar os amiguinhos, as festinhas, tudo que fizeram por nós. Então os cuidados foram até exagerados, que tenhamos os mesmos com os nossos pais. Se pudermos dar a ele todo o mimo, porque olha, já me disseram que quando os papais e as mamães ficam bem velhinhos, eles gostam de receber a visita dos filhos. Já me disseram que é um evento. Se você fala que vai daqui a um mês, eles fazem xizinho no calendário para sua chegada. Experimenta chegar 15 minutos atrasado se a mãe não liga 20 vezes no celular. A hora que você chega lá, tá a mesa arrumada, aquela alegria, tanta história para contar, não é? Às vezes conta até demais, fala até demais, mas deixa. Nós também seremos assim um dia, se vivermos bastante, né? Faz parte. O exemplo. Essa história, alguns já ouviram. Quem já viu esse capítulo aqui mais de uma vez já escutou. Mas é importante falar sobre essa história. Dizem que tinha uma família, o pai, a mãe e o filho. E o vovô ficou sem vovó, trouxeram para morar junto. Ele era pai do menininho, portanto sogro da moça que morava ali. Naqueles dias, nos primeiros dias, eles perceberam que o vovô, quando se sentava à mesa, fazia uns barulhos estranhos para comer. E fora que derrubava a sopa toda ali no chão, ficava aquela bagunça. Que o vovô já não tinha mais tanta higiene, aquele vovô que não ligava muito para o banho diário, para os cuidados da casa, aquela casa antes que era um brinco, embora bem simples, começou a irritar aquela nora. Até que a nora chegou para o marido e disse o seguinte: olha, ou eu ou ele. Aí o marido falou: fazer o quê? Vou mandar meu pai embora. Diz que pegou a coisa mais valiosa que ele tinha, um couro de boi. Falou para o pai: meu pai, estou lhe dando esse couro de boi como prova de que eu me importo com o senhor, para o senhor não passar frio na rua nessas noites geladas. É a coisa mais nobre que eu tenho, esse couro de boi. E assim o vovozinho foi andando, segurando o couro de boi. O menininho vendo tudo. Quando o vovozinho já estava assim mais distante, digamos uns 100 metros, o menininho dispara e vai até o vô e fala: vovô, vovô. E aí o pai pensa: nossa, o que ele vai fazer? O menininho chega lá e corta um pedaço do couro de boi. Fala: obrigada, vovô, pode ir agora. E volta. E o pai fala: por que você fez isso, meu filho? É porque quando o senhor ficar velhinho e eu tiver que mandar o senhor embora, eu também vou precisar lhe dar um couro de boi. E aí? O que os nossos filhos, agora chega a hora de pensar, estão aprendendo conosco como se deve cuidar dos pais na velhice. O que os nossos filhos estão aprendendo com o nosso exemplo. Porque falar é muito bonito, mas não se guarda esse aprendizado. Quase não se guarda. O aprendizado que uma criança guarda é aquele que ela vê, que ela vivencia através de experiências com os pais.
Então, se os pais tratam mal os avós, certamente essa criança vai se tornar um adulto que no futuro vai tratar mal os seus pais. Então, essa história serve para a gente pensar nesse momento o que nós estamos ensinando para os nossos filhos, para não chegar lá na frente e a gente reclamar de ingratidão, né? Honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Estas foram as palavras de Jesus para o povo hebreu na época de sua encarnação. Vamos ler novamente? Honrarás a teu pai e tua mãe. Então ele está dizendo, honre seus pais para que aconteça o seguinte: vai ter uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Por que Jesus teria dito isso, se ele sabia que a recompensa não é deste mundo? Porque às vezes, alguns podem pensar neste momento, fiz eu tudo o que estava ao meu alcance para o meu filho, e hoje vejo um filho ingrato. Mostrei para ele como se deve cuidar dos seus avós. Fiz a minha parte e meu filho é ingrato. Isso combina com as palavras de Jesus? Se você honrar o seu pai e sua mãe, você vai ter sobre a terra uma vida dilatada. O que será que Jesus quis dizer com essas palavras? Já que Jesus não se contradizia. Era o seguinte: Jesus tinha que usar palavras o mais simples possíveis para lidar com um povo na época ignorante. Um povo que não tinha sabedoria. E eu não estou me referindo a esse povo com preconceito, porque certamente eram muitos de nós que estávamos lá, numa outra vida. E não tínhamos um pouquinho do coração que temos hoje. Digo um pouquinho porque ainda falta muito, né? Para todos nós. O que Jesus quis dizer é que um dia a Terra se tornaria um planeta melhor para viver, um planeta de regeneração, um planeta feliz, e que nós, espíritos bondosos, que fizemos a tarefa de honrar ao pai e mãe, teríamos o direito de viver neste planeta onde predomina o bem. Mas e se ele fosse explicar tudo isso? Que tem outras vidas, que o planeta se transforma. Imagina, será que os hebreus entenderiam? A linguagem das lições deveria ser simples. Jesus disse também, meu reino não é deste mundo. É nele e não sobre a terra que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Pode ser que nós recebamos um lugar bom quando desencarnarmos, mesmo que nós não consigamos colher aqui os frutos de um filho bom. Mas nós fomos pais bons, nós fomos filhos bons. O nosso filho não foi? Calma, a nossa recompensa está guardada. Há tudo um motivo. Deus sabe o que faz. Existe uma explicação e entenderemos logo adiante. E a parte de que a Terra vai se transformar? Também é verdade. E que nós, desencarnados, poderemos um dia escolher habitar um planeta melhor. Um planeta de regeneração, onde predomina o bem. Que há notícias de que o nosso planeta está se transformando. Mas aí a gente diz, se transformando, Simone, liga o noticiário e vê lá quantas notícias ruins tem. Pois é, nós ainda damos muita atenção para notícias ruins. Os bons fazem em silêncio. E isso é bom que se faça em silêncio, não que se faça o bem e coloque no outdoor, né? Mas precisamos dizer, falar e nos unir mais. Porque quem transforma o planeta são as pessoas que nele vivem. Não será por um passe de mágica que Deus decidirá. Hoje não é mais um planeta de prova e expiação. Será um planeta de regeneração onde predomina o bem.
depende de cada um de nós. Quer saber se está melhorando? Analise a você mesmo. Qual é a predominância do bem nas suas atitudes? Você passa o dia pensando no bem ou pensando no mal? Pensando em se vingar, pensando em se ligar a situações ruins? Se a sua resposta for predomina o bem, é porque estamos certos. O planeta está se transformando, né? Depende então das atitudes. Uma vez, Jesus estava sentado, rodeado de pessoas. Não havia nem como passar ninguém. Estava uma multidão de pessoas em torno dele. E alguém lá de fora, lá na porta, viu que estavam chegando seus familiares, sua mãe e os irmãos de Jesus. Estavam se aproximando. E alguém consegue transmitir o recado a Jesus. Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Querendo assim dizer, largue tudo e vá até lá, ou então abra passagem para eles. E Jesus respondeu com a seguinte pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quando nós lemos essa pergunta, muitos de nós podem achar que Jesus estava desprezando seus familiares consanguíneos. Mas pelo contrário, Jesus não perdia uma oportunidade sequer para fazer um ensinamento. Naquele momento, o que ele quis dizer é que, embora houvesse ali fora familiares de sangue, esses não precisariam ter privilégio acima daqueles que estavam o acompanhando naquele momento. Não é uma boa atitude? Ele quis dizer que aqueles que estavam com ele ali eram os seus irmãos, porque eram irmãos de filosofia de vida, irmãos de companheiro de estrada, de ensinamentos para o bem. Quando nós lemos um pouquinho mais sobre a vida de Jesus, nós descobrimos que os irmãos de Jesus, por vezes, iam contra, melhor dizendo, a missão de Jesus. Eles ainda eram espíritos pouco evoluídos, pouco adiantados. Eles não entendiam a grandiosidade da missão de Jesus. E a mãe de Jesus? A mãe de Jesus tinha para com ele toda a bondade maternal, todo o carinho maternal que se pudesse ter. Mas também não compreendia a profundidade da missão de Jesus. Então, naquele momento, embora Jesus os amasse e os respeitasse, o que ele quis dizer é que irmãos de companheiros ali de estrada, de dividir a fé de Deus nosso Pai com ele, poderiam ser considerados tão quanto aqueles que ali estavam. E se aquele momento ele estava compartilhando com aqueles irmãos, não havia motivo para ele abandoná-los e ir lá fora atender aqueles consanguíneos. Foi isso que ele quis dizer. Com a chegada da família, ele falou sobre os laços de sangue e sobre os laços espirituais. Você já experimentou a sensação de encontrar um irmão que não é do mesmo pai e da mesma mãe? Você já se identificou, às vezes, conversando com alguém que não tem o seu sangue, mas que é gostoso estar junto, que é gostoso partilhar momentos, uma pessoa que te entende? Pode ser o marido, pode ser a amiga, pode ser uma cunhada, pode ser, às vezes, a sogra, que você tem uma afinidade diferente do que você tem com a mãe, do que você tem com um irmão de sangue ou uma irmã de sangue. Porque existem laços espirituais. Quantas vidas já vivemos
Quantos momentos já partilhamos com aquela pessoa e que juntos decidimos vir para encarnar na Terra e nos encontrar por acaso, não com o mesmo sangue, mas com amizade. Então, Jesus quis dizer isso, que os laços espirituais são muito importantes, sem querer desagradar aos laços de sangue. Parentesco corporal e parentesco espiritual. O pai e a mãe não geram o espírito do filho. Nós sabemos que todos os espíritos foram criados da mesma maneira. Por quem? Por Deus. Sem privilégios. Deus não criou anjinhos, Deus não criou demônios ou diabinhos. Deus criou a todos iguais, simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de ter à frente um mundo de aprendizado, de ter à frente um mundo de escolhas. E cada um de nós escolheu como caminhar. Alguns de nós caminhou mais rápido, outros mais lentamente, outros estacionaram, nunca para trás. Mas o que importa é dizer que todos nós fomos criados iguais. Então, o corpo do papai e da mamãe não gerou o espírito. O espírito já existia, já tinha vivido outras vidas, certamente. A primeira encarnação não foi na Terra, foi em mundos primitivos. E aí nós estamos hoje numa família. Nós passamos ali 9 meses, um pouco menos, né, às vezes, na barriga da mãe. O pai e a mãe não geram o espírito do filho, apenas lhe fornece o envoltório corporal. Mas será que é só isso? Fornece o envoltório corporal, que é o corpo, o instrumento do espírito, e pronto, acabou. A obrigação já era. Já te dei a vida, agora se vira. Não, né? Deu o corpo e tem também a obrigação de fazer o quê? Educar. Colocar no caminho do bem, dar valor para aqueles 7, 8 primeiros anos de vida, enquanto cada um de nós tem aquela aparência angelical e o espírito moldável. É mais fácil educar uma criança do que educar um adulto, porque um adulto já está com manias, já está com vícios, enquanto criança temos aquela pureza que parece ser realmente verdadeira. Quando começamos a nos tornar adolescentes, desperta em nós as verdadeiras tendências. Mas, se quando formos pequenos, tivermos aprendido com o exemplo bom dos pais, aquelas tendências, bagagens que trouxemos de outras existências, vão se chocar. E aí cabe a nós, enquanto adolescentes, decidir pelo bem ou pelo mal, porque teremos consciência dos nossos erros. Agora, se enquanto a gente for pequeno, aquela sementinha for colocada, ao invés de coisa boa, a água sendo bem tratada, colocando veneno, ninguém segura mais aquela coisinha com 14 anos. Ninguém segura, né? Então, por isso, a importância de dar educação enquanto os nossos filhos são pequenos. Frequentemente, espíritos da mesma família consanguínea são simpáticos e possuem afeição mútua. Então, você lembra agora de alguém da sua família que você gosta, que você se dá bem, que gosta de você. Não é o momento de lembrar de quem você não gosta. É o momento de lembrar de quem você gosta. Lembra daquela pessoa que é gostoso encontrar, que você abraça com o coração, que mesmo longe você conversa, ou quando não conversa é como se tivesse ficado junto o tempo todo. Lembra daquela pessoa. Existe, não existe? Em toda a família tem alguém assim,
que a gente sente aquele amor profundo. Que bom! E existe um motivo, porque os espíritos simpáticos, irmãos de outras vidas, amigos espirituais, podem estar juntos na mesma família. Mas, algumas vezes podem ser estranhos uns aos outros, ou com antipatias anteriores. Sabe quando você põe um cachorro que nunca viu um gato na frente de um gato que nunca viu um cachorro? O que acontece? Normalmente, briga, né? Porque os instintos são diferentes. O instinto de caça, só que no nosso caso, muda um pouquinho a história. Nós já nos vimos. Não é cachorro e gato que nunca se viu. A gente já se viu, já se esbarrou, já brigou. E Deus, nosso Pai de extrema bondade e o máximo de sabedoria possível, coloca a gente na mesma família. Agora é a hora de lembrar daquele que você não gosta. Pensa, mas pensa com amor. Porque como o pensamento é a linguagem universal, se você pensar o bem, você chega lá e abranda o coração do cidadão. Se você pensar o mal, quando você vê ele já planejou também o mal para você. Não é assim? Porque ele sente, ela sente. Então vamos mandar boas vibrações. Algumas vezes podem ser estranhos uns aos outros ou com antipatias anteriores. Dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Mesmo exemplo do cachorro e do gatinho, para a gente fazer uma analogia e pensar na nossa vida como ser humano. Tem momentos que você põe um cachorro e um gatinho juntos e o que acontece? Brincam, dormem juntos, né? Quantas cachorrinhas, vídeos no YouTube por aí que a gente às vezes fica vendo, que cria um monte de filhotinho de gato, ou vice-versa, não é assim? Estou me espelhando no mundo animal para tentar transferir ensinamento para a nossa vida. Às vezes, não conhecemos. E Deus nos coloca e temos simpatias. Porque temos similitude de pensamentos. Vontade de trilhar o mesmo caminho. E é gostoso. E nem é do mesmo sangue. Começam as instruções dos espíritos, que são os espíritos falando conosco sobre esse assunto. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Quando o espírito deixa a Terra, vai para o espaço aperfeiçoar-se ou estacionar até que se esclareça. Então a gente tem um tempo para pensar, um tempo para refletir, um tempo para aprender. É um período que a gente chama de erraticidade, que não tem nada a ver com erro, apesar da semelhança das palavras. Erraticidade significa o período entre uma encarnação e outra. A gente arruma o que fazer. Ou fazer o bem, ou fazer o mal, mas a gente arruma o que fazer. Vamos ficar um tempo entre uma encarnação e outra. Esse tempo não tem regra, não é de 5 minutos, de 100 anos, de 500 anos. Depende da necessidade que temos e que o Pai nos dá a oportunidade novamente. Alguns mantêm o desejo de vingança e voltam o olhar para os que detestaram, para os que destruíram sua fortuna, sua honra, sua família. Agora você imagina, né? Se você não resolver a inimizade com aquele ser que eu pedi para você pensar, com amor, dando vibração, ele está lá longe agora, provavelmente não está aqui do seu lado, né? Está lá longe. Só que você só vê ele quando você quer. Ou às vezes sem querer você muda de esquina, né? Você não chama para vir na sua casa, ou você evita ir na dele, ok. E quando ele desencarnar? Se você não resolver isso agora, quando ele desencarnar, as chances são grandes dele entrar na sua vida e na sua casa quando ele quiser. Você está dormindo, ele está do lado. Você está aqui, ele está junto. Você está dirigindo, ele senta. Está trabalhando, ele está lá.
porque alguns espíritos mantêm o desejo de vingança. Se pudermos resolver isso enquanto estamos juntos, na mesma caminhada, é melhor. Não é? Perdoar. Depois de muita meditação e preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara para reencarnar na família de quem detestou. Além de ele ficar ali com você, pode ser que caia a ficha depois de um tempo. Para o bem, ele pensa, eu preciso ir naquela família. Ela vai ficar grávida. Vou ser o filhinho dela. Vou ser o netinho. Sempre há boas intenções. O espírito acha que está preparado para conviver ali com aquela mãe, com aquele pai, ou quem sabe com aquele irmão que antes detestava. Podem surgir outras encarnações de todo mundo e ele estar naquela outra encarnação junto de você como um filho, como um pai, como um irmão. Esse contato é uma prova. A vontade de se tornar amigo se tornará realidade dependendo de sua menor ou maior persistência. Então, aquele filho difícil pode sim ter sido alguém importante na sua vida passada, ou quem sabe até mesmo nessa, que te trouxe algumas tristezas, que te trouxe alguns desagrados. Pode ter sido um inimigo, não se sabe. Por isso, às vezes, a dificuldade naquele relacionamento. Mas, por que Deus faz isso? Porque não existe amor maior do que de uma mãe para um filho. E esse amor cura tudo. Esse amor é capaz de tudo. De fazer até com que aquelas mazelas do passado, aqueles problemas do passado, fiquem realmente no passado e passem a ser dois espíritos amigos. A tua família espiritual vai aumentar. Assim se explicam as repulsas que se notam em certas crianças. Nada nessa existência teria provocado tamanha antipatia. Às vezes, dois irmãos que não se dão bem. Aos pais cabe educar, ensinar a amar e abençoar. É o que cabe aos pais. Que fizeste da criança confiada a vossa guarda? Quem será que nos fará essa pergunta? Quando nos farão essa pergunta? Às vezes, até antes de desencarnarmos, nós nos fazemos essa pergunta. Mas, provavelmente, no momento em que nós desencarnarmos, essa pergunta virá em nosso coração. O que eu fiz do filho que Deus me deu? O que eu ensinei a ele? Será que eu fui capaz de, pelo menos, fazer aquele espírito melhorar um pouquinho do que era em relação ao passado? Se não cortarmos desde o berço os maus instintos que nascem do egoísmo e do orgulho, desde já começaremos a expiar, e esse expiar significa sofrer. No futuro, solicitaremos nossa nova reencarnação para esta tarefa. Não fez direito o papel com o filho, vai vir de novo com o filho difícil. Porque precisa fazer. Mas se tudo fizemos e não conseguimos êxito, tenhamos consciência tranquila. A consolação, um dia o filho ingrato reconhecerá o nosso amor. Quantas mães e quantos pais sofrem dando exemplos bons. E às vezes um filho se envolve com drogas. O quanto fica apertado o coração de uma mãe. E esse filho, em seu estado natural e normal, é bondoso, mas diante de um vício, se torna outro ser, outra pessoa. O quanto causa sofrimento para uma mãe. E às vezes essa mãe pensa, na minha casa nunca entrou isso, na minha casa eu não dei isso de exemplo, nunca me envolvi com vícios, por que meu filho faz isso? Calma, tenha consciência tranquila, cuide, faça, lute, mas entenda que a sua parte você fez. Um dia, aquele filho que por enquanto está no mundo,
voltará para você e reconhecerá o seu amor. Pode não ser agora, de imediato, mas tudo tem um motivo. Quando eu preparo as nossas conversas, as nossas palestras, eu gosto de ir grifando e pegar algumas partes importantes e colocar ali com algumas palavras minhas. Mas o finalzinho dessa instrução dos Espíritos, eu não conseguiria traduzir, eu não conseguiria colocar no papel, porque eu achei de tanta beleza alguns trechos e não encontrei palavras para colocar. Então eu gostaria de ler. Olha o que nos diz o nosso espírito amigo. Fazei como bom jardineiro que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore. Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espanteis de ser pagos mais tarde pela ingratidão. Quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos, se não conseguiram êxito, não tem do que lamentar, e sua consciência pode estar tranquila. Quanto à amargura muito natural que experimentam pelo insucesso de seus esforços, Deus reserva-lhes uma grande, imensa consolação, pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo e que lhe será dado acabar em outra existência a obra então começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. Mais adiante, as grandes provas, escutai, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas por amor a Deus. Então, quando a gente estiver sofrendo muito, achando que não temos mais força com aquele filho, é um indício de que está chegando o fim daquele sofrimento e que nós, como espíritos, estamos nos adiantando. Depois diz assim, de todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Aquele que suporta com coragem a miséria das privações materiais, sucumbe ao peso das amarguras domésticas, esmagado pela ingratidão dos seus. E aí ao final diz, Deus permite que os espíritos menos adiantados venham encarnar-se entre eles, entre os bons, a fim de aurirem conselhos e bons exemplos, no interesse do seu próprio progresso. Eles causam, por vezes, perturbações na família, mas é lá que está a prova, lá que se encontra a tarefa. Recebei-os, pois, como irmãos, ajudai-os, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio os que, por sua vez, poderão salvar outros. E para nós terminarmos hoje a nossa conversa, falando sobre os sofrimentos que parecem que não têm fim, quando nós falamos sobre os filhos rebeldes, ou também quando nós falamos das doenças da velhice dos pais, eu gostaria de contar uma história. Antes da história, agora me veio à cabeça uma reportagem que eu vi sobre o mal de Alzheimer. E eu vi no YouTube um discurso baseando-se na visão espírita sobre o Alzheimer, né? Nós chamamos de mal de Alzheimer, mas na verdade não é um mal. É uma doença sim, é uma prova sim, mas é como se fosse a partida para o plano espiritual. Assim como nós, quando vamos vir de lá, chegamos aqui como bebês, inconscientes, sem as nossas habilidades para se virar sozinhos, prontos para dali a algum tempo passar e virar adultos, virar crianças que sabemos como agir, quando nós estamos velhinhos, alguns de nós têm a doença do Alzheimer, que é a doença do esquecimento, é a doença que não se consegue se movimentar direito, fazer as pequenas obrigações, são as fases do Alzheimer. E eu ouvi dizer assim que como se deve tratar, já que nós estamos falando de honrar pai e mãe. Quando temos um caso assim na família, tratemos com o tanto de amor que nós fomos tratados quando éramos bebês.
é essa a resposta. Não esperemos uma melhora, porque a doença tem fases e dali serão outras fases mais difíceis até desencarnar. Mas que tenhamos então a paciência e o amor, a dedicação de tratar aquele pai e aquela mãe como um dia ele nos tratou quando éramos bebês. Com calma, com aquele tempo, revezar com alguém para cuidar, se for o caso, se for um cuidador por algum período do dia, mas quando estivermos ali juntos, estivermos inteiros. Há lampejos de memória, e mesmo que não consigamos saber qual é aquele lampejo, aquele pai, aquela mãe que estamos a cuidar, sabe que estamos ali. Sabe que estamos cuidando, que ele está sendo cuidado com amor. Mesmo que seja um lampejo de memória. E a partir do momento que ele desencarnar, ele vai ter total lucidez progressiva, vai melhorando tudo aquilo e ele vai ter consciência do quanto você fez por ele. E isso é muito bonito. Então tenhamos essa paciência. E quanto à história, dizem que um rei que falava sempre que ele era muito sábio e ele queria assim, um conselho que servisse para ele em todas as situações da vida. Então ele resolveu reunir os maiores conselheiros do reino e disse que ele queria uma frase que desse força para ele, seja qual fosse a situação que ele estivesse passando. E aí esses conselheiros, depois de muito tempo, chegaram à conclusão de uma frase. O rei falou: não quero nem saber qual é, eu vou guardá-la no meu anel. Um anel de pedra grande, ele dobrou a frase e colocou dentro da pedra do anel. E naquela época, todos achavam que o rei era tão bom, tão bondoso, que o aclamavam. Aquele reino era um reino de paz, de amor, de glória, mas teve-se a notícia de uma invasão do inimigo. E então seus súditos disseram a ele: a nossa vida vale menos que a sua, porque o Senhor, Sua Majestade, é a pessoa que sabe organizar esse reino. Então não pode acontecer nada com a Sua Majestade. Fuja, e nós ficaremos aqui no defronte para segurar o inimigo. Então o rei, não concordando muito com aquela situação, assim mesmo resolveu seguir os conselhos e fugiu. E foi cavalgando a cavalo, longe, muito longe, até que ele chegou no alto de um penhasco, onde ele não tinha mais como fugir. E ele olhava para trás e ouvia o barulho dos inimigos perseguindo. Então ele disse: agora não tem saída. Ou eles me matam ou eu me jogo do precipício. Quando ele se lembrou do anel que estava em seu dedo, e ele resolve abrir, olhar, e estava a seguinte frase escrita: isso também vai passar. Então ele se acalma as batidas do coração, fica em silêncio, esconde o cavalo e fica atrás da rocha. Quando ele percebe, os inimigos perderam seu rastro e foram embora. Passado o tempo, ele volta para o seu reino. Voltando lá, ele percebe que, embora algumas destruições tinham sido feitas, o reino ainda existia. As pessoas estavam a salvo, conseguiram espantar o inimigo. E então ele é aclamado, colocam-o numa cadeira toda majestosa, o aclamam, dizem: o nosso rei voltou, o nosso rei nos treinou, por isso que estamos aqui, o nosso reino é de glória, parabéns, vossa majestade. Quando de repente o anel dele abre e a frase cai em seu colo de novo: isso também vai passar. Então serve para que pensemos que quando estamos no maior sofrimento, ele passa. E também serve para que pensemos quando estamos lá em cima, no momento de glória, no momento de ótima situação financeira, no momento de liderança, no momento em que somos o chefe, em que temos privilégios, também vai passar.
Então, nos mostra a importância de não tratar mal aos nossos semelhantes. Porque aquele que nos dará a mão quando precisarmos, provavelmente será uma pessoa que não esperávamos, né? Muito obrigada pela paciência de hoje, por estarmos aqui juntos. Espero que tudo tenha tocado os nossos corações e que possamos levar essas mensagens lindas do Evangelho de verdade para o nosso dia a dia, com os nossos pais, aqueles que nos deram a vida ou nos criaram ou de alguma forma estiveram presentes junto de nós ao longo de nossa jornada. Que possam terminar a jornada deles sentindo-se amados por nós. Muito obrigada.